Bom dia, meu nome é Gabriel Zerac Góes e nesse trabalho passado pelos professores do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, através do colóquio literário, que é um incentivo à leitura pelo qual faz parte do planejamento de todas as áreas, por estar incluído no currículo e na prática docente do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora para o desenvolvimento da competência leitora. Essa atividade tem como objetivo incentivar os alunos da educação infantil ao ensino médio a valorizarem a leitura como uma prática prazerosa e necessária à vida, contribuir para o desenvolvimento da competência leitora nos alunos e desenvolver competências e habilidades que possibilitarão o acesso à cultura e o prazer de ler. O livro o qual entraria em questão será o livro de Augusto Curry, que se chama Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Porém, por que eu fiz a escolha desse livro? Escolhi o mesmo pois muitas pessoas acham que o mal do século é a depressão. E elas estão enganadas. A depressão sem dúvida afeta muitas pessoas na sociedade atual em que vivemos, e é considerada uma doença muito grave também. Mas o principal mal do século é a ansiedade, e esse livro vem entrar em discussão sobre esse assunto. E particularmente eu achei muito interessante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 15 anos houve um aumento expressivo na frequência de transtornos relacionados a este sintoma em todo o mundo, com o Brasil na liderança do ranking. É comum nos perguntarmos se o ser humano não é por natureza ansioso. Em primeiro lugar, é importante ter em mente que certa dose de ansiedade não é por si só um problema. Reagir a situações de estresse ou perigo sempre teve um caráter protetor para nós, seres humanos. No entanto, viver uma preocupação frequente e demasiada com diversas situações no cotidiano em que enfrentamos em nossa vida, acompanhada de estresse e tensões contínuas, traz consequências terríveis para o nosso bem-estar e a nossa rotina. Augusto Jorge Curry, é um psiquiatra, professor e escritor brasileiro. Augusto é o autor da teoria da inteligência multifocal, e seus livros foram publicados em mais de 70 países, com mais de 25 milhões de livros vendidos somente no Brasil, e é um dos autores mais lidos da última década. Augusto Curry começa o livro falando sobre a ironia de vivermos na era da indústria do entretenimento e ao mesmo tempo todos sofremos com o tédio. Embora muitos pensem que o mal do século seja a depressão, um mal que talvez ainda seja pior é a ansiedade. De acordo com a OMS, 1,4 bilhões de pessoas vão desenvolver a depressão, o que corresponde a 20% da população mundial. Porém, a síndrome do pensamento acelerado, também conhecida como SPA, provavelmente atinge mais de 80% das pessoas. O primeiro ponto que Augusto vem tratando é o do sistema de ensino falho. O sistema educacional clássico é falho e está estressante, pois leva os alunos da pré-escola à pós-graduação a conhecer milhões de dados sobre o mundo em que vivemos, mas nada sobre nós mesmos, ou seja, o mundo psíquico. A educação clássica muito raramente ensina ao estudante as ferramentas básicas para que ele aprenda a habilidade de filtrar estímulos estressantes, proteger a emoção, gerenciar os pensamentos, pensar antes de agir, ser resiliente e, desse modo, aliviar, pelo menos um pouco, os graves sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Curry criou a teoria da inteligência multifocal, teoria que talvez tenha sido a primeira a detectar que a construção de pensamentos é tão complexa que, além do eu, há 3 outros fenômenos que constroem cadeias de pensamentos. O nome multifocal surge porque a teoria aborda tanto a construção de pensamentos conscientes como inconscientes. Augusto Curry continua o livro falando que pesquisas revelam que 80% dos jovens do mundo apresentam sintomas de timidez e insegurança. E se nós considerarmos a síndrome do pensamento acelerado como um transtorno de ansiedade, será difícil encontrar alguém que tenha uma saúde psíquica plena. A síndrome do pensamento acelerado é diferente da hiperatividade. Elas possuem sintomas semelhantes, porém com causas diferentes. Na hiperatividade, há um fundo genético. Frequentemente, um dos pais é hiperativo. Além disso, a agitação e a inquietação de uma pessoa hiperativa se manifestam já na primeira infância, enquanto na síndrome do pensamento acelerado, a inquietação é construída pouco a pouco, ao longo dos anos. Entre as causas da síndrome do pensamento acelerado estão o excesso de estimulação, de brinquedos, de atividade e de informação. Curry também aborda a ansiedade vital, que é gerada pela solidão da consciência virtual. Ela é saudável, pois movimenta todo o processo de construção do psiquismo, sejam pensamentos, ideias, personagens, ambientes, desejos ou aspirações. Mas ela se torna doentia quando contrai o prazer de viver, a criatividade,
a generosidade, a afetividade, a capacidade de pensar antes de reagir, a habilidade de se reinventar, o raciocínio multifocal, entre outros. Gatilho da memória. No livro também é explicado o gatilho da memória. Ele é um dos principais fenômenos inconscientes que constroem os pensamentos que se apresentam. O gatilho da memória é acionado quando entramos em contato com cada estímulo extrapsíquico, como luz, sons, estímulos táteis, gustativos e olfativos, ou com cada estímulo intrapsíquico, como imagens mentais, pensamentos, fantasias, desejos e emoções. Inclusive, o gatilho da memória também é acionado com determinados estímulos orgânicos, como substâncias metabólicas, déficit de neurotransmissores e drogas psicoativas. Curry também aborda o conceito de janelas da memória, que são áreas de leitura da memória em um determinado momento existencial. São arquivos em que o eu, o gatilho e o autofluxo se ancoraram para ler, utilizar as informações e construir o pensamento. Por isso, Curry refuta algumas teses de que a personalidade de um indivíduo não pode ser alterada, porque a personalidade se desloca ou se transforma quando se muda a base das janelas da memória e quando o eu é equipado para ser líder de si mesmo. Curry também explica os diferentes tipos de janelas da memória existentes, que no caso são 3: as janelas neutras, as janelas de Killer e as janelas light. As janelas neutras correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória. Elas contêm milhões de informações neutras, em tese, sem conteúdo emocional, tais como números, endereços, telefones, informações escolares, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais e etc. As janelas Killer correspondem a todas as áreas da memória que têm um conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo, entre outros. São as janelas traumáticas, ou as conhecidas zonas de conflito. As janelas Light correspondem a todas as áreas de leitura da memória que contêm prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, ponderação, apoio e exemplos saudáveis, entre outros. Curry também fala sobre o que seria o fenômeno do autofluxo e o eu. O eu faz uma leitura lógica, dirigida e programada da memória, ainda que algumas vezes seja distorcida e destituída de profundidade. A leitura do autofluxo é diferente da do eu. O autofluxo faz uma varredura inconsciente e aleatória e não programada dos mais diversos campos da memória, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias, desejos e emoções. Um dos grandes objetivos desse inconsciente é produzir a maior fonte de entretenimento, distração, motivação e inspiração do ser humano. Curry também lista os 6 tipos de eu existentes. O primeiro tipo de eu é o eu gerente, que são as pessoas cujo eu aprendeu a gerenciar seus pensamentos e a exercer a arte de se auto-questionar. O segundo é o eu viajante ou desconectado, que são as pessoas que embarcam em seu eu em todas as viagens promovidas pelo autofluxo, sem promover nenhum gerenciamento. O terceiro é o eu flutuante, onde ele não tem segurança e estabilidade, clareza sobre onde está e aonde quer chegar. Segue os movimentos aleatórios da leitura da memória do fenômeno do autofluxo. Nem intuitivamente é capaz de dar direção a ideias, pensamentos, metas e projetos. O quarto é o eu engessado. São pessoas que não libertam o fenômeno do autofluxo e, consequentemente, contraem seu imaginário e sua criatividade. Seu eu é rígido, fechado e inflexível. O quinto é o eu sabotador, onde ele não gere o processo de construção de pensamentos para promover estabilidade e profundidade emocional. E por fim, o sexto seria o eu acelerado. Ele pertence ao imenso grupo de pessoas em todo o mundo, todas as sociedades modernas, de crianças a idosos que se entulham de informações e atividades e preocupações. E, consequentemente, excitam o fenômeno do autofluxo a produzir pensamentos em uma velocidade nunca vista, gerando, portanto, a síndrome do pensamento acelerado, que se tornou o grande mal do século. Augusto Curry afirma que existem 6 níveis de síndrome do pensamento acelerado. São eles: o primeiro nível é viver distraído. O segundo nível é não desfrutar da trajetória. O terceiro nível é cultivar o tédio. O quarto nível é não suportar os lentos.
O quinto nível é preparar as férias 10 meses antes. E o sexto nível é fazer da aposentadoria um deserto pensando ansiosamente nela. Esses seriam os 6 níveis de síndrome do pensamento acelerado que Augusto Curry afirma. E existem algumas consequências da síndrome do pensamento acelerado. São elas: o envelhecimento precoce da emoção, ou seja, uma insatisfação crônica, o retardamento da maturidade da emoção, a morte precoce do tempo emocional, a desproteção emocional e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, desenvolvimento de doenças psicossomáticas, o comprometimento da criatividade, o comprometimento do desempenho intelectual global, a deteriorização das relações sociais e, por fim, a dificuldade de trabalhar em equipe e cooperar socialmente. Por fim, Augusto Curry cita 8 passos para gerenciar a síndrome do pensamento acelerado. O primeiro passo é capacitar o eu para ser autor da sua própria história. O segundo passo é ser livre para pensar. O terceiro é gerenciar o sofrimento antecipatório. O quarto é fazer a higiene mental através da técnica do DCD. O quarto é fazer a higiene mental através da técnica do DCD, que seria duvidar, criticar e decidir. Duvidar de todos os pensamentos negativos é fundamental para superá-los. Ao criticar cada pensamento negativo, você nutre a sua lucidez e maturidade psíquica. O quinto seria reciclar falsas crenças. O sexto seria não ser uma máquina de trabalhar. O sétimo seria não ser uma máquina de informações. E por último, o oitavo seria não ser um traidor da qualidade de vida. Obrigado pela atenção de todos e esse foi meu colóquio literário. Espero que tenham gostado.